Boa noite. É, vamos retomar. A gente estava tudo de Tanar faz um tempinho. Essa aqui vai ser a última batalha de Ahav, aquele rei perverso que fez chuvá, mas ainda estava balançando aparentemente. E ele estava recebendo ajuda nessa última batalha contra Aram, do rei de Malchei Yehudá, rei de Jerusalém, o Yoshafat. E esse Yoshafat, ele era um tzadik, e ambos juntos estão indo para a batalha. O profeta tzadik, o profeta verdadeiro, tinha dito que Michael, ele falou que o Ahav ia se dar mal nessa guerra, mas ele preferiu escutar o profeta falso e ele decidiu seguir. E o Elial já tinha ido para o céu? Não tinha ido para o céu, mas o Elial, nesse momento, está fora de cena. Ele já também. Ele já também está fora de cena. Ele vai aparecer depois. E e nesse momento ele tinha deixado o Michael preso. Ele prendeu ele, que não gostou do que ele falou, então prendeu ele. Colocou tornozeleira e prisão domiciliar. Mas ele ficou com aquela pulga atrás da orelha. E ele ficou com medo que talvez matassem ele. Então ele decidiu que ele vai se vestir com vestes de um soldado normal. E não como rei. Ele vai se camuflar. Só por precaução. O rei Ben-Hadad, que era do Aram, aquele que o pai dele tinha sido poupado pelo Ahav, vocês lembram da história? Ele tinha espiões e eles contaram da profecia que o Michael tinha dito que o rei iria morrer. E ele falou então para os seus soldados: eu quero que vocês tenham um único objetivo. E o objetivo é matar o rei. Vamos ajudar a profecia. Tá. O rei era, no caso, o Então, o rei de Israel. O rei de Israel, né, de Malchei Israel, era o Ahav. Então, primeiro aqui a gente vê, você nunca pode confiar no inimigo. Então agora, esse é inimigo. Para a gente é óbvio, né? Mas... Nem no amigo. Afinal, ele falou que eram amigos, né? Quando ele salvou, eles viraram amigos. Principalmente do amigo. E aí, agora Hashem ele vai punir Ahav, Midá keneged Midá, porque agora ele vai morrer nas mãos do filho daquele que ele tinha poupado contra a vontade de Hashem. Eles entram em combate, os capitães do Ben-Hadad começam a ficar de olho, cadê o rei? E de repente eles veem, tá lá o rei. Só quem era esse que estava vestido de rei era o Yoshafat, ele era um tzadik. Mas eles então imediatamente rodeiam a ele, e ele naquela hora, ele clama por seus soldados virem salvar ele, mas obviamente já era um caso perdido. Mas na verdade, quando ele clama, quando ele pede ajuda, mais do que para os soldados, ele está pedindo ajuda para Hashem. E aqui acontece exatamente aquilo que a Guimará fala para a gente, que a filo cherev hadam munachad al savarosh al adam, a pessoa, mesmo quando ela tem uma espada afiada já em seu pescoço, ele não deve deixar de pedir a Hamim misericórdia para Hashem até o último instante. Ele vai lá e ele pede a Hashem já com a espada no pescoço. Eles estavam literalmente prontos para matar ele. E Hashem escuta ele e milagrosamente primeiro, eles percebem, eles falam, opa, não é esse que a gente estava procurando, esse é um rei, mas não é esse rei que a gente estava procurando. E eles então abrem mão, deixam ele. Que é um milagre porque estamos numa guerra. Se ele é o rei ou outro rei, faz diferença. Mas Hashem escuta a fila dele e o Ahav pensou que talvez ele poderia escapar do Ben-Hadad, mas de Hashem ele não ia escapar. Então havia no campo inimigo um indivíduo chamado Naaman, não confundir com Naaman, Naaman, e ele atira uma flecha. E essa flecha, Hashem direciona ela exatamente no Ahav,
e ela ainda penetra a armadura dele, que teoricamente deveria proteger, e ele começa a sangrar. Tem uma frase difícil de se falar, mas ela é realidade, de que toda bomba ela tem um endereço. Toda bala tem um endereço. Esse endereço está predestinado, já tá tudo escrito. Por mais difícil que seja a gente encarar isso, mas Hashem sabe aonde ele manda, para quem ele manda, e a gente não entende os caminhos dele. E aqui acontece uma coisa que não vimos em nenhuma outra batalha, que ele não morre imediatamente, ele começa a sangrar. Mas como estava por dentro da armadura, ele simplesmente ele vira e fala para quem estava com ele, ele fala, olha, para o condutor da carruagem, se vira e me leva lá para o fundo do campo de batalha. Estou me sentindo fraco. Ou seja, pelo jeito ninguém nem percebeu aquela flecha. E o sangue continuava drenando, saindo do corpo dele, mas ele, como um verdadeiro herói, não gritou, não demonstrou isso, e ele continuou de pé. Isso foi um mérito e uma coragem muito grande dele, por quê? Porque se você vê que o teu rei ele está fraco, então todo mundo já perde a moral. E ele pensando no humor do povo de Israel e não pensando na sua própria dor, ele ficou firme, ficou lá fingindo como se fosse que nada aconteceu, e ele ficou com muita coragem de pé na sua carruagem. E nessa hora, enquanto está sangrando, ele já começa a fazer a sua tchuvá, e agora, mais do que nunca. Hashem deu para ele essa oportunidade, porque ele, de fato, nos últimos anos, ele estava já dedicado para Hashem. Então, toda a ideia da doença que veio para esse mundo, na verdade, a gente reclama, e é duro, é difícil, que ninguém passe por nenhuma dificuldade, mas Yaakov, ele foi o primeiro a ficar doente, como a Torá conta para a gente, mas ele teve, através disso, a oportunidade de chamar os filhos, passar para eles as brachot, etc. E é uma brachá que Hashem dá, que a pessoa pode ficar doente especificamente para que a pessoa possa fazer tchuvá. A tchuvá que a pessoa faz quando ela está nesses momentos não tem o mesmo impacto da tchuvá quando a pessoa faz quando ele estava jovem, com vigor. Tanto é que a maior tchuvá quando a pessoa passa na mesma coisa, na mesma situação, ou seja, ainda com vigor, não que ele não consegue, ele faz tchuvá porque ele não consegue mais pecar, ele faz tchuvá porque ele consegue ainda pecar, mas mesmo assim ele não peca. Mas ainda assim, Allah diz que a pessoa que ele faz tchuvá, que seja no seu último instante e que seja já que ele já não tem mais condições sequer de fazer o pecado, ainda assim a sua tchuvá é aceita e totalmente aceita. Claro que ela não é tão nobre quanto a outra, mas Hashem, ele aceita a tchuvá. Então, naquele momento, ele lembra a passagem muito bonita de tchuvá? O que quer dizer? O que é tchuvá? Quando chegam para um cara, ele vai na praia e está um dia que está lá com aquela bandeira vermelha. Falam para ele, não vai, não vai. Ah, eu sei nadar, não tem problema. Ele insiste, ele vai. E quando de repente ele está se afogando, ele para e fala, eu acho que eu devia ter escutado. Aquilo que acontece normalmente, que a gente ensina para os filhos, eu como filho, a vida inteira a gente não escuta o pai. Até que acontece uma coisa e fala, eu acho que ele tinha razão. A gente não aprende até... Às vezes é tarde. Às vezes é tarde. Então, Para pedir desculpas. então, é nessa hora, então, ele realmente ele percebe, e ele vê de uma maneira muito clara, porque aquela flecha driblou todo mundo, e ele estava camuflado, e bateu diretamente nele, e foi no lugar onde tinha que ir. E enquanto Yoshafat, que estava vestido como rei, que seria o alvo mais óbvio, mais fácil, ele estava ileso. Então, ele percebeu isso, ele sabia que ele estava consciente de todos os erros que ele tinha durante a sua vida, e agora ele faz uma tchuvá agora com mais sinceridade do que nunca, e por isso, diz nossos sábios, que essa tchuvá ajudou ele a espiar os pecados, e ele teve Olam Haba, ele recebeu o Olam Haba. Que isso significa que a tchuvá dele realmente foi totalmente aceita. Naquela noite até a guerra ela termina, e ela termina com vitória. Bnei Israel ganharam. A gente já tinha falado que eles iriam ganhar a guerra. O que o Michael tinha dito é que o rei iria morrer. E ninguém tinha se machucado além dele. Todos eles sobreviveram, milagrosamente.
aquela gota de sangue, quem lembra que o Michael tinha perdido, serviu para espiar o povo, e isso salvou o povo dessa derrota. Tem aqui uma passagem muito interessante e vale a pena a gente lembrar e prestar bastante atenção, porque quando a gente lê a Parashat Vezot Abraha, ou a Parashat Vayechi, a última Parashat de Bereshit, ou a última Parashat de toda a Torá, o Yaakov ou o Moshe, ambos dão brachot. Mas essas brachot estão escritas de forma de uma senha, codificada, enigmática, não dá para você interpretar exatamente. E os vários comentaristas, principalmente o Rashi, o primeiro, que explica a que ele está fazendo alusão. E muitas das brachot que eles estão dizendo, brachot ou até admoestações, estão falando sobre coisas que vão acontecer no futuro de Bnei Israel. E quando você lê, às vezes, no Humash, às vezes você tá lá escrito que fulano de tal, você não lembra quem é essa pessoa que ele está se referindo. Então, por exemplo, nessa paraxá, está escrito, paraxá semana passada, nessa paraxá, de que tem que fazer a vingança de Midian, ele fala fazer de Midian, não de Moav, porque de Moav vai sair Ruth e Naamá. Ruth a gente conhece. Quem é Naamá? Naamá A Amonite. Você lembra quem é ela? A gente estudou, eu acho, mas eu não lembro quem é ela. Naamá não é a cunhada, Não, essa é Naomi. não, Não, Naomi. então, também já fiz essa confusão. Não é a Naomi, é Naamá. Certo? Então, nas brachot de Moshe Rabbeinu, ele, que é os últimos momentos de Moshe Rabbeinu, ele fala para a tribo de Yehudá, Hashem, ele vira e fala para Hashem, ajude Yehudá. Por favor, ajuda Yehudá. Ajuda Yehudá, tá bom, ajuda Yehudá. O Rashi, ele comenta, ele fala, isso está se referindo ao rei Yehoshafat. É isso que a gente está estudando agora. Quem é rei Yehoshafat, você vai esquecer, não é alguém que... Não é, né, Ahav é famoso, Yehoshafat é menos famoso. Mas Hashem, ele protegeu o Yehoshafat, a tribo de Yehudá, que era aquele rei que estava exposto, e mesmo assim Hashem protegeu. Já Moshe já tinha previsto, tinha pedido na Brachá para que ele pudesse sobreviver. Shema Hashem Kol Yehudá, lembrei o passuco. Shema Hashem Kol Yehudá, escute Hashem, a voz de Yehudá. Então, se refere a esse momento. Por que Midian Depois eu vejo o passuco. Confirme o passuco. Fala. Abrindo um parênteses aí, por que essa diferença entre Moab e Midian? Se vingar em Midian e não em Moab, que também... Então, a explicação é que Hashem, ele poupou eles, justamente, Shtei Preidot. Preidá é duas pombas que vão sair. Ou seja, Hashem, ele poupou um povo inteiro de Erechaim, etc., por algo maravilhoso que ia sair. Tinha mais um motivo que acho que o Rashi traz. Tem dois motivos que o Rashi traz. E Moab depois, mas Moab também não podia... O povo de Israel não podia se casar com Moab, não podia receber... Não. Mas Mashiach vem de Moab, David Amelech vem de Moab. mas aí era só de mulheres, os homens... Aí a história de deixar para Shavuot. Mas também é uma coisa meio estranha, porque Moab... Davi Amelech veio de Moab. Quando o Davi Amelech levou... Ele estava fugindo de Saul, ele levou os pais para se esconderem em Moab. Moab matou toda a família dele. A gente estudou. A gente estudou aqui, não faz tanto tempo. Então, e assim que ele volta para o Shomron, e lá que ele cai. Sabe, quando a adrenalina segura até... Sim. Claro, a Hashem planejou isso, mas a adrenalina dele segurou até aquele momento, e aí ele entra em Shomron, realmente ele cai. E Hashem ajudou a manter ele vivo para que Bnei Israel não se desanimassem, e já que estava reunido todo o povo de Israel, era uma guerra importante, etc., então ele teve então um grande funeral com todas as honras de um rei judeu. Ele mereceu isso pela bravura que ele teve também de ficar firme até o final. E o Kever dele é conhecido ou não? Você procura aí depois no Wikipedia. Pode ser, não sei.
E aí, as pessoas lamentaram, os amigos dele, mas os tzadikim não lamentaram tanto, muito pelo contrário. Afinal, ele tinha feito muita coisa errada. E agora, a profecia de Eliyahu Hanavi, quem lembra? Que ele falou que os cães vão lamber o sangue dele. Aquele sangue que ele, e aquele sangue ele correu até o Vale de Israel, onde os cães lamberam o sangue dele. Só para lembrar, em termos alárricos, as pessoas hoje, como o pessoal do Zaca, eles recolhem o sangue também, etc. Mas, de alguma maneira, essa profecia tinha que se cumprir, ela se cumpriu. Agora tem um midrash muito interessante, que fala o seguinte. O midrash fala o seguinte. Havia um sábio chamado Rabi Levi. E ele pegou o Passuk, que falava, o Passuk, que a gente está estudando agora. Não houve outro rei como Ahav, que fosse tão completamente devotado ao pecado aos olhos de Hashem, descrevendo o Ahav. E por 6 meses, esse Rabi Levi ensinava a respeito de como o Ahav ele era um perverso. E ele ainda comparava ele com Yeravam. Yeravam era aquele que a gente fala no Pirkei Avot que pecou e fez os outros pecarem, que foi o primeiro dos 6 de Israel, mas ele teve algumas diferenças. Ele, quando fez os templos de idólatras, ele estava querendo proteger o seu próprio poder. Não é que ele acreditava na idolatria. Já que as pessoas queriam ir para Jerusalém, então ele fez os templos dele. Ainda assim, os templos que ele fazia, as pessoas acreditavam que estavam fazendo isso Lechem Shamayim para Hashem. Era um templo, mas através do bezerro, era uma maneira deles servirem a Hashem. Ainda tinha ainda um resquício de uma intenção, pelo menos, errada, mas uma intenção de Hashem. Já o Ahav, ele fez idolatria, descaradamente, com o objetivo da idolatria, sem o motivo que ele precisava se proteger. Então, assim ele falou por 6 meses. Depois de 6 meses, o Ahav aparece no sonho dele. O que eu fiz para você? O que eu fiz? Você não para de falar. Não para de falar de mim. Você esqueceu de falar o final do Passuk, que ele diz, ele fez o mal porque sua esposa Izével o incitou. Rabi Levi acorda desse sonho. Então, nos 6 meses seguintes, ele começa a falar sobre a grandeza do Ahav. Ahav estudou Torá, ele honrou os sábios, ele afinal, alguma coisa que vocês questionaram logo no início, como que ele pôde reinar por 22 anos Bnei Israel, uma pessoa tão malvada, que corresponde inclusive às 22 letras do Aleph Beit, pela honra que ele deu à Torá, que são as letras da Torá. E em seu coração ele sabia que tudo isso era falso, mas ele não tinha força para resistir à sua esposa, a Izével, etc. Então, primeiro ensinamento desse Midrash, primeira coisa é que o Ahav esperou 6 meses. Ou seja, lá dos céus não deixaram ele impedir o rabino de falar as coisas negativas dele por 6 meses. Então, ele tinha realmente uma bagagem grande. Mas depois desses 6 meses, você tem que parar e olhar também para as coisas positivas. Ou seja, por pior que seja, aquela pessoa sempre tem um ponto que você pode encontrar positivo. E nesse caso ele tinha vários, e depois que ele já faleceu, o que você vai ganhar falando mal dele? É o que a gente sempre fala aqui no estudo de Tanakh, a gente vê muitos pecados e erros, a ideia não é nunca apontar os dedos para eles, e sim a gente meditar como a gente pode melhorar a nossa conduta. Outra coisa é que sempre a culpa é da mulher, né? A mulher que não deixou ele. Não sei, no caso de Chavá e Adão, a culpa não era de Chavá. Ela que fez ele comer. A mulher que você me deu. Não, ele foi culpado de ter culpado ela, mas ela que foi quem fez ele comer. Mas quem ele culpou? Ele culpou Deus. Tudo bem. Ele culpou Deus, Você culpou a mulher. No final das contas, cada um tem que assumir a responsabilidade. Você é adulto, você assume a responsabilidade. Então não tem essa.
Mas você não pode dizer que você não sofreu influência. E às vezes você faz más decisões. Então, ele sofreu 6 meses ouvindo lá no Shamaim o Rabi Levi falando dele. Mas, no final das contas, você pode dar um desconto para ele. Como o próprio Assu faz questão de dizer. Que foi por influência da esposa. Ah, quem casou com essa esposa? Quem que deixou de divorciar essa esposa? Quem que dava ouvidos para essa esposa? Tudo bem. Dava ouvidos, né? Quem dava ouvidos. Sim. Mas aí, a tchuvá dele foi aceita? A gente falou que foi. Mas ele mandou matar, ou ele matou tantos Neviim lá e tal, aí isso... Não, isso foi a esposa. Quem matou foi a esposa. A esposa. Ela mandou matar. Mas ele também foi tudo bem. O pecado dele acho que foi matar o do vinhedo, né? Que era, sim, Navat. Sim. Navat. Naval. Naval? Não, Naval a Carmeli? Naval. Naval a Carmeli, Então, mas você vê, Hashem ele pode perdoar por qualquer coisa. Tem. Ele mandou matar, mandou matar, mas depois se arrependeu, aí fica, apaga tudo. Acho que também depende do nível de arrependimento. Sim, claro. Eu lembrei que estava tentando lembrar de uma história, já contei uma vez, mas contei algumas vezes, né? Que chegou uma vez para o Rebbe um jornalista da União Soviética, já depois que acho que a União Soviética já tinha caído. O Rebbe pergunta para ele sobre um indivíduo chamado Rabinovich, uma coisa parecida, esqueci o sobrenome dele. Daqui a pouco vai. E o Rebbe pergunta para ele como vai esse indivíduo. E o cara quase cai para trás. Porque esse cara, tinha se aliado com Stalin, Kaganovich. Kaganovich. Tinha se aliado com Stalin. Cunhado? O Stalin casou com a irmã desse cara. É mesmo? A esposa do Stalin era Yudia? Uma delas. Uma delas, poxa. E ele se aliou e ele ajudou literalmente a matar milhares e milhares de pessoas, etc. Fora Yehudim. Eu acho que é isso mesmo. E aí, e o cara quase caiu para trás. O que o Rebbe de Lubavitch está preocupado com esse cara? Um judeu, mas... E o Rebbe virou e viu o espanto dele. O Rebbe falou, de fato, ele é um rachá muito grande. Mas um Yehudi sempre pode fazer tshuva. Sim. E aquele homem falou para ele que, de fato, ele tinha mais de 90 anos e ainda estava vivo. Ainda estava vivo? Eu não sei que ano que era. Então... Não pode ter depois do comunismo, tá? Não. Muito antes, tá bom. Pode ser os anos 60, então. Acho que 40, sei lá. Que o Stalin morreu? Não, o Stalin morreu em 53. Purim. Morreu em Purim. Dia de Purim. Conhece a história do Rebbe, né? O Rebbe que matou ele. Em Purim. Bom, mas esse Kaganovich estava vivo ainda por muitos anos depois ainda. E aí, e o Rebbe acho, se interessou, e não sei se através desse jornalista ele conseguiu, de alguma maneira, mandar uma mensagem para ele. Mas como você pode ainda acreditar que o Yehudi, pior possível, imaginável, ainda ele podia fazer tshuva. Bom, agora que a gente na verdade, a gente falou que a gente não estava seguindo a ordem cronológica, o Tanakh não segue essa ordem, em questão dos 2 reinados. Ele se focou em um dos reinados, que foi o rei Israel, e agora ele vai voltar, e a gente falou do Yoshafat, mas a gente vai voltar agora e contar um pouco melhor do que estava acontecendo no reinado de Yehudá. Então vamos contar e voltar... Só voltar um minuto atrás, quem matou na bala Carmeli? Não entendi. O Ahav. O Ahav, ele tinha esse Navad, ele tinha um vinhedo. Fala. Não, na bala Carmelita é o que era casado com a... esse é outro, que é de David Ameller. De David Ameller? Então, espera. Mesma pessoa? Não, era um nome parecido. Não. Aquele que se recusou a dar comida para os soldados de David Ameller. Então, como chama esse? A Abigail foi levar. Boa, isso. Não foi a Abigail. Não foi a Abigail. Abigail, sim, a mulher dele. Não. Foi a esposa dele que acabou se casando com ele. Não era a Abigail. Não, o nome da esposa dele era Abigail. Era, certeza? Com certeza. Eu fui com o Marcos visitar. Você foi lá?
fui numa cidade, fui na outra, não sei Bom. o quê, de repente ele passa num lugar, ele fala assim, aqui foi o exato lugar que a Abigail encontrou com Davi da Mera. Eu acho que uma das grandes vantagens de você visitar os túmulos é que você, depois que visita, entende o lugar, você fica gravado. Portanto, o nome eu pelo menos acabo esquecendo. Vou ver aqui. Bem, chuva. Bom, vai ficar de lição de casa. Navot. Não é Naval, obrigado. Navot, quase. Navot. Tem Navat, Naval e Navot. Uma boa pergunta para a prova de Tanakh. Navat era pai de Yerevam. Naval era esse que você falou agora, a história de Davi. Ele chamava Navot. Obrigado. Navot. Naval quer dizer pilantra, não é? Naval é o pilantra, sim. Ele tinha recusado da comida para o Davi da Mera. Acho que eu não estou pronto para a prova do Tanakh ainda. Lavado, foi mesmo jeito de lavado. Sim. Depois disso, então vamos falar rapidamente um pouquinho do Yehoshafat. Yehoshafat, ele era filho do rei chamado Asa. Esse Asa era um tzadik, Yehoshafat também era um tzadik, como a gente acabou de ver nessa última batalha. E ele fez o que um bom rei de Israel deve fazer. Então ele não se focou na riqueza, no poder, ele se focou em trazer Torá para todo o povo, deixar a Torá acessível, ensinar a Torá para todos. Depois, ele sempre dava com a Torá na mão, conforme a Torá orienta a gente. Ele acabou com as idolatrias e ele dava um respeito tremendo para os Talmidei Chachamim. A ponto dele mesmo sendo rei, ele saía do seu lugar, ele beijava um Talmid Chacham quando ele via e chamava ele meu Rebbe e mestre. Isso, o Asa ou o filho de Yehoshafat? O Yehoshafat, estamos falando de Yehoshafat. Ele não conseguiu se livrar das Bamot, ele não conseguiu se livrar daqueles altares privados que eles tinham. E agora, Hashem, ele manda um profeta chamado Yehu ben Hanani. A gente já tinha visto antes Hanania, esse aqui é Yehu, filho de Hanani. E ele vira e fala que Hashem ficou bravo com você. Por quê? Quem sabe por quê? Eu tinha já falado um tempo atrás que lembra quando eu falei que o Ahav ele fez tshuva, mas ainda ele tinha o título de Rasha, pelo que ele tinha, pelo histórico dele, etc. Então, Yehoshafat ter se juntado na guerra com Ahav, apesar do Ahav já estar num outro momento da vida dele, pelo jeito ainda não tinha limpado toda a ficha dele, então Hashem condenou o Yehoshafat por ele ter se juntado na guerra com Ahav. Mas, ao mesmo tempo, Hashem vira e fala, você fez muitas coisas boas durante o seu reino, e por isso, então, naquela hora, ele decidiu, então, na verdade, foi assim, foi uma crítica, mas não veio junto com algum tipo de ameaça ou castigo. E aí, ele quis, então, agradar a Hashem. E ele, então, revisou todas as leis que um rei, as obrigações de um rei, a fundo. E aí ele percebeu que uma das mitzvot, que inclusive é a última das Sheva mitzvot, Nei Noach, ele não tinha cumprido adequadamente. Que ele não tinha colocado no portão de cada cidade um tribunal de justiça, conforme a Torá exige. Então, imediatamente ele designou esses tribunais para cada cidade, conforme a Torá manda, e falou, obviamente, que o povo deveria escutar eles e eles devem seguir as leis da Torá, que não podem favorecer qualquer pessoa, e etc. E Hashem ficou muito satisfeito com ele. Isso ajudou ele também num próximo episódio, que a gente vai ver Bezrat Hashem, no próximo shiur. Então, quer dizer, Hashem não gostou que ele se juntou associou com a Rasha. E